dessa expressão através da qual Raimundo Faoro constatou a triste realidade coronelista, patrimonialista, rural, arcaica desse país. No Brasil não há liberdade, há donos do poder. É esta a mensagem que essa notícia passa. E sem igualdade, e sem o direito como a única fonte de legitimidade e de poder, não pode haver Estado de Direito. Dessa expressão através da qual Raimundo Faoro constatou a triste realidade coronelista, patrimonialista, rural, arcaica desse país. No Brasil não há liberdade, há donos do poder. É esta a mensagem que essa notícia passa. E sem igualdade, e sem o direito como a única fonte de legitimidade e de poder, não pode haver Estado de Direito. E sem Estado de Direito, meu querido amigo, minha querida amiga, é impossível que haja democracia. E quem diz que o Brasil é uma democracia, com toda a tranquilidade de quem estudou uma vida inteira, eu lhe afirmo. Esse sujeito que afirma que o Brasil é uma democracia é o maior propagador de fake news que você já encontrou na sua vida. Vamos para a próxima notícia, porque a Operação Hawala. Lembra do Ronaldo Golias? A Operação Hawala, deflagrada no Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais, e também na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu, no Paraná? No Paraná. Investiga uma possível ligação entre as principais facções criminosas do Brasil, como o PCC, que é o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho, o CV, e também o terceiro Comando Puro, TCP, como um dos maiores grupos terroristas do mundo, a Al-Qaeda. Uma organização criminosa que funcionava como prestadora de serviços do crime, teria movimentado mais de 100 milhões de reais com o dinheiro do tráfico de drogas. Durante as investigações, os agentes identificaram uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda. Ainda foi identificado um núcleo de empresários de origem libanesa apontado como suspeito de ampliar a circulação interestadual e internacional do dinheiro ilícito. Ao todo, o Ministério Público denunciou 22 pessoas à Justiça. E aí, Segré, o PCC e o Comando Vermelho causaram muita tristeza ao Lula, porque eles foram injustiçados e taxados como terroristas pelo Donald Trump. E agora eles estão aí com relação financeira com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda que derrubou as torres gêmeas nos Estados Unidos. E o PCC e o CV que agora tem relação com eles. Não chora. Os criminosos deles, né? Porque eles falaram nossos criminosos. Essa região, Pavi, é muito perigosa. Estamos falando da tríplice fronteira: Paraguai, Argentina e o Brasil. Foz do Iguaçu, do lado do Paraná, Brasil. Puerto Iguaçu, do lado de Argentina, e a parte de Paraguai, que agora nem me lembro como se chama a cidade, porque era a Cidade del Este, agora não sei se continua sendo do mesmo nome. Mas você sabe que aí tem muita investigação e muita participação da inteligência dos três países. Por quê? Porque eles sabem que aí faziam coisas como financiamento de questões terroristas, treinamento de pessoas vinculadas a questões terroristas. Então, uma região que tanto a inteligência argentina, paraguaia como brasileira fica muito de olho. Agora,
me chama a atenção, movimentaram 100 milhões de reais. Se eu vou no banco e coloco 5 mil reais, o banco me pede para fazer uma declaração, qual é a origem, o que eu vou fazer com esse dinheiro. Os caras movimentam 100 milhões de reais e ninguém faz nada. COAF estava tomando banho, porque é para isso. Mas eles não, precisam investigar quem movimentou mais de 5 mil reais numa única operação. É uma piada. É um governo que não controla o que deveria controlar, autoridades que têm todas as ferramentas tecnológicas para identificar esse tipo de coisas, porque é fácil. Se na época em que você gasta com cartão, vem a Receita Federal e diz, opa, peraí, você está gastando uma coisa que não se condiz com o que você tem declarado como ingresso. E eles passaram batidos 100 milhões de reais. Então, ou tem muita incompetência ou tem cumplicidade. Não tem outra opção. Ontem, Wellington, o doutor Piraci Oliveira veio aqui e explicou algumas coisas, porque nós falamos de tarifaço, né, principalmente no programa de ontem, mas ele trouxe também alguns aspectos bastante interessantes dessa reforma tributária, a qual eu, desde que eu trabalhei na Jovem Pan, eu venho falando ao público, é uma reforma inconstitucional, é uma reforma criminosa, não é uma reforma, na verdade é uma aniquilação, é uma coisa que cria tributos que simplificariam tantos outros anteriores e que acaba sendo mais misterioso do que a própria Santíssima Trindade. E hoje, coincidentemente, eu recebi alguns e-mails do meu contador e do meu banco pedindo algumas providências, porque está se criando um cerco ao brasileiro, porque o povo brasileiro é tratado como bandido em potencial. Sim. Ou bandido consumado que consegue se esconder da Receita. E cada vez mais nós temos obrigações escoachantes para conseguirmos viver. E a gente vê esse tráfego de valores exuberantes de facções narcotraficantes internacionais e agora, ainda por cima, em joint venture com a Al-Qaeda, que é a célula terrorista mais famosa do planeta. Bom, a gente falou agora há pouco sobre falta de prioridades, tá, do governo. O Segré colocou muito bem aqui essa questão de se eu vou movimentar na pessoa física 5 mil, eu preciso dar satisfações. Como que organizações criminosas conseguem utilizar empresas, laranjas, fintechs, etc., movimentar 100 milhões e passar aí abaixo do radar. Pavi, inclusive você, por ser uma pessoa exposta, né? Então não tenha dúvidas de que também teu nome circula lá na Receita, né? Deve ter uma listinha aí de inimigos do Estado. Eu não tenho dúvida de que essas coisas acontecem, tá certo? Não acontece, eu afirmo categoricamente, isso acontece. Claro. Isso acontece. Eu já contei aqui umas 2 vezes essa história, já não vou contar de novo, mas acontece. É isso. Então, existe também essa seletividade de pegar os inimigos do Estado, os inimigos do governo, né? As pessoas, os detratores, né? Então, enfim, essas coisas existem, essas coisas acontecem. Agora, me causa espanto, você falando de reforma tributária, ninguém está batendo no split payment, por exemplo, que vai mudar a nossa forma de se relacionar no comércio. E eu vejo poucas pessoas abordando esse assunto. Eu fui conversar com um pré-candidato esses dias e falei, Wellington, nem sei o que é isso. Mas tu quer ser pré-candidato, bicho? Não sabe o que é o split payment? Você não quer informar a sua... Ele sabe o que é o splish splash. Provavelmente, né? Acho que está mais no nível, né? E eu não vejo pessoas denunciando isso. Então também existe uma falta de abordar temas prioritários da nossa própria classe política, da nossa classe de comunicadores e influenciadores. Agora vamos para o seguinte ponto. O governo está criando aí esse sistema que é o split payment, 170 vezes, uma capacidade de processamento 170 vezes maior do que a do Pix, que processa 300 milhões de operações no dia, em média. Está investindo bilhões nessa ferramenta. E esse mesmo governo é ineficaz para acabar com a relação financeira do crime organizado. E não é só a Al-Qaeda, já há alguns anos, né, foi aí noticiada uma relação muito íntima do primeiro comando da capital com a 'Ndrangheta, da Itália, né, que é a maior máfia italiana hoje em atividade. Então eles sabem, eles conhecem, sabem os caminhos e o que falta? Falta vontade política. E como o Segré muito bem colocou, e o próprio Bukele, presidente
de El Salvador já disse: o Estado, se quiser, combate o crime organizado. E se não combate, é porque é cúmplice, é porque está junto. Esse é o caso do Brasil hoje. O Brasil é um narco-estado? Eu penso Para que sim. mim é. Sim, claro que Penso é. que sim. Lógico. Penso que sim. Lógico. Aliás, veja a postura do governo atual quando se fala em combate ao crime organizado, quando se fala em classificá-los como terroristas. Ontem, nas plataformas, estava circulando um vídeo de traficantes do Rio de Janeiro usando drone para atacar uma bomba no rival. Nós chegamos a esse nível de sofisticação do crime no Brasil. Ora... O governo ele fica falando em soberania, o STF fica falando em soberania, essa esquerdalha imunda de rede social fica falando em soberania sem saber o que é soberania, mas a soberania, antes de ser a imunidade a regras, a ordens, a comandos de outro país dentro do território nacional, a soberania ela é, em primeiríssimo lugar, a capacidade que o governo tem de fazer valer o direito do Estado no território do Estado em favor do povo do Estado. Porque Estado é território, é povo e é direito. E o Brasil não tem essa capacidade de fazer valer o seu direito em todo o território nacional. Porque nas áreas dominadas pelo narcotráfico, vale lembrar, Aniele, irmã da Marielle. Sim. Lembra-se de quando Aniele, que subiu na vida por ser irmã de uma assassinada, Sim. que é ministra de alguma coisa que nem ela sabe, e se sabe nada faz. Quando ela foi a uma comunidade no Rio de Janeiro, da qual ela é oriunda, e foi de motoca, e sentou-se na garupa da motoca, aquela busanfa passando, quase chegando na praca, sem calcinha, e ela ia na motoca assim. Sem capacete. Sem capacete. E eis que a imprensa lhe parecia o Rodrigo Santana, que faz Tô de Graça, Sim. na abertura, né? Fazendo cara de safada, na motoca, sem capacete, a imprensa lhe pergunta: ministra, e a ministra, o que é um ministro do governo federal? O ministro é uma longa-manos, é um braço do presidente da República, é um representante da confiança do presidente da República para cuidar de determinado macro-tema e, assim, otimizar a execução de políticas públicas em todas as frentes importantes. Olha. Está aí a foto. Mas como você sabe que Veja não se ela tinha está sem calcinha? tá sem. Põe a foto inteira aí, alemão. Vocês vão ver que ela está sem calcinha. Cadê Não, a calcinha? Acho que tá aí. É um fio dental? Não sei. Só se for fio cheiroso. Não é? Está aí. Aí perguntaram a ela: por que está sem capacete, ó ministra? Ela falou: porque aqui a regra é diferente. Porque aqui o direito é outro. Exato. Então, se o Estado brasileiro, se o governo do presidente Lula é incapaz de fazer valer o direito do Estado em todo o território nacional, ele já não é soberano de partida. Claro. Ele não pode falar em soberania externa no campo das relações exteriores se ele não consegue ser soberano em matéria interna. Não consegue. E não se dispõe a combater os grupos que transformam esse país em um país deficiente de soberania. E o que é pior, ainda se levanta contra estados verdadeiramente soberanos, que conseguem fazer valer o seu direito em todo o território, quando esses grupos afetados por grupos que aqui estão radicados, por quê? Porque aqui se sabe que o governo é fraco. Porque aqui se sabe não há soberania. E onde esses grupos tomam conta, o direito do Estado sequer ousa bater a porta. E esse também é um dos motivos, é uma das razões
E essa demonstração de que PCC e Comando Vermelho classificados como terroristas pelo governo Trump, essa relação deles com a Al-Qaeda, símbolo do terrorismo internacional, demonstra que o nosso governo carece de razão, carece de verdade, carece de racionalidade. E essa disputa argumentativa da parte do governo brasileiro e bastante fática da parte do governo dos Estados Unidos é que azedou o patê para qualquer discussão bilateral sobre tributação. É claro que uma coisa interfere na outra, nenhum assunto é isolado. E aconteceu o que aconteceu, é claro. O fato do Brasil abrigar e, de certa maneira, proteger, porque são nossos criminosos, disse o presidente Lula, grupos terroristas como o PCC e CV, que lavam dinheiro para a Al-Qaeda, que derrubou as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. É claro que isso fica no fundo da consciência daqueles que fazem a política americana. E veio o tarifaço, que ao invés de se tornar um problema político a ser resolvido, transformou-se em trunfo de campanha para esses safados do Partido dos Trabalhadores. Sim. O BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento dos Estados Socialistas, porque só financia... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.